Obrigada, eu que agradeço o seu tempo. Fábio, o Fed ainda tem muito trabalho aí a fazer nessa luta contra a inflação. O que os últimos indicadores trazem de leitura aí para você? O CPI jogou um pouco de água no chope do Fed e assustou, e a gente está vendo o mercado reagir. Quando a gente olha aqui, eu estou olhando para a taxa de 10 anos, chegando quase em 4,60, ela já transitou acima de 4,60 essa manhã, e o 2 anos em 5%, isso é ruim para o mundo inteiro. O desafio do Fed é grande, a inflação é um problema, mas eu ainda acredito e insisto, por mais que eu estou perdendo essa argumentação com o Van Dijk, eu acho que os Estados Unidos não aguentam. É muito mais em relação a crescimento saudável e problemas estruturais que ele vai enfrentar cada vez mais com os juros nesses patamares, do que realmente uma inflação que vai voltar. Uma das coisas que eu e o Van Dijk concordamos desde sempre é que essa meta de 2% e juros terminais muito próximos de um juro neutro zero é impossível e não é mais realista. Então, eu acho que o Fed, sabendo disso, vai segurar o máximo possível que ele pode. Ele já trouxe o mercado para um patamar mais pessimista do que ele, porque o mercado hoje tem 2 cortes. O Fed ainda não mudou de 3 cortes nas falas dos membros votantes. Ele trouxe o mercado para a realidade e agora vamos se alinhar. Eu acho, acredito e vejo, que eu moro aqui nos Estados Unidos há 10 anos, que o americano está passando por uma situação bem difícil, apesar dos números da economia, que, do mesmo jeito que no bloco passado vocês estavam conversando sobre os números do Brasil, ano eleitoral e governo democrata, não dá para confiar em muita coisa. Infelizmente, Paula, o mundo hoje é o mundo que falta confiança nas autoridades. E a gente vê um número de emprego forte, mas emprego não temporário, de meio período forte, não empregos formais de vagas do dia inteiro. A gente vê americano perdendo emprego e imigrante suprindo essas vagas com empregos temporários. Então, assim, eu acho que tem muita coisa errada num ano eleitoral. E o sistema vai querer ditar isso para as eleições serem neutras em relação à economia colapsou ou não. E eu já vejo aqui, sinto na pele isso, por morar aqui, que a coisa não está fácil para o americano, já faz um bom tempo. É que o mercado tem uma narrativa de inteligência artificial e tudo mais, e quando começou a fazer rotação para as coisas que se beneficiavam com o corte de juros, agora tomou essa na inflação e está correndo para corrigir. Mas eu ainda acredito que vem corte em junho, sim, muito mais para segurar o ímpeto, crescimento, manter essa coisa funcionando, tanto que, se o Fed tivesse tão preocupado com a inflação a ponto de não querer que ela continue do jeito que está, ele não iria, como fez na ata ontem, anunciar que vai diminuir a quantidade do programa de retirada de liquidez, injetando mais dinheiro na economia, porque ele vai deixar mais dinheiro do que tirar, como ele vem fazendo mês a mês. Então, assim, são sinais opostos, mas sim, a inflação foi um banho de água fria, que eu tive que vir aqui com o chapéu da humildade, porque o Van Dijk tem razão e ele está ganhando essa argumentação nos últimos 2 meses, eu diria. Vou trazer o Van Dijk, então. Não ia trazer o Van Dijk agora, mas já que o Fábio está colocando aqui, Van Dijk, né, dando razão aí aos seus argumentos passados, só para trazer você para a nossa conversa. Fica à vontade, Van Dijk. Fábio, sempre um prazer estar aqui com você, e não é ganhar. Não tem nada disso, eu nunca achei que é ganhar. E outra coisa, todas as vezes que eu falo a respeito disso, e eu acerto com a dor no peito, porque se fosse ganhar uma disputa de uma luta de judô, um campeonato de natação, alguma coisa esportiva, claro, tem sempre aquele lado do ego que é gostoso, mas ganhar essa disputa, porque esses dados são dados ruins e prejudicam a vida de bilhões de pessoas do mundo, não é uma satisfação ganhar. Eu prefiro focar mesmo nesse lado que a gente concorda, que eu acho que é muito mais importante do que o lado que a gente discorda, porque, na minha visão, existe uma discussão errada. A gente deveria passar a focar, e o Fed deveria focar em entender qual é a taxa ótima de inflação, dada esse novo ímpeto da economia americana com taxas de produtividade provocada por uma série de inovações tecnológicas, né? Uma economia que demanda muito dinheiro
que talvez não seja o ótimo ficar parado nesses 2%, que serviu para uma economia que era uma economia de serviços, tá? Que existia um começo de um ímpeto tecnológico, mas que agora, 20 anos depois, 25 anos depois, desagou numa economia muito diferente do resto da economia do mundo. Então eu acho que para os Estados Unidos, uma vez que existem ganhos reais de produtividade e ganhos reais salariais, operar numa faixa de inflação dos 3% a 3,5% e ok a taxa de juros onde está um pouquinho para baixo, né, eu acho que as taxas de juros dos Estados Unidos devem oscilar entre os 3,5% e 4%. Eu acho que mais baixo que isso a gente tem riscos sérios para a economia americana. E mesmo assim a economia americana vai ter acesso a capital em taxas razoáveis. O que acabou e que a gente deve sepultar uma vez por todas, né, é aquela ideia de taxa de juro zero ou taxa de juro negativo, que existia dinheiro para todo tipo de negócio, por mais infeliz que o negócio fosse, que gerou essa ganância e irresponsabilidade de muitos gestores de dinheiro para fazerem apostas em startups que não tinham nenhuma chance de sucesso. Essa imoralidade do mercado, né, especialmente porque as taxas de juros na renda fixa eram muito baixas, levou as pessoas a acreditarem num modelo de capitalismo de cassino, quando não é isso o capitalismo de verdade. Ô, Fábio, até inclusive queria entender um pouco da tua leitura, né? Quando a gente olha ali para a curva, né? Para as treasuries, enfim, você traz aí uma leitura que provavelmente, na sua opinião, o Fed vai ter que acabar fazendo este corte, faria, né? Teria argumentos ali, de repente, para fazer esse corte em junho. Porém, a gente vê que as taxas de juros, elas ainda estão ali mais pressionadas, mostrando, né? Hoje teve ali acho que um movimento diferente, mas ainda estão em patamares altos. Olhando para este cenário como um todo, queria entender um pouco também, né, como que você vê o impacto dessa situação ali para o mercado de equity em si, né, especialmente esses setores que ainda são mais sensíveis também às taxas de juros. Paula, a curva de juros e o mercado de ações está com um problema razoável, onde está todo mundo do mesmo lado. Então, você tem um crowd de posições técnicas do mercado, todo mundo na mesma ponta. E qualquer mudança brusca que a gente tem de expectativa, como, vamos lembrar, começo do ano até quase o carnaval, a curva tinha 6 cortes e o Fed insistia em 3. A curva foi de 6 para 2 cortes. E o mercado de ações, eu venho insistindo nesse tema, quando eu falo que o mercado de ações ele não teve um respiro desde o Halloween para cá, de 2% no intraday, só que acima dos 5.000 pontos, o S&P virou meio que uma tartaruga ninja. Ele vai devagarzinho, ele vai mais sniper no rotação de setores e tudo mais, porque os valuations já se parecem esticados, só que quando a tendência é clara de que eu vou ter corte de juros, eu estou vendo o PIB crescer, os resultados das empresas estão vindo robustos, ninguém quer soltar a posição, ninguém quer realizar lucro. O mercado está louco para ter uma desculpa para realizar um pouco de lucro e dar uma aliviada no técnico, que a porta é para todo mundo. Agora, o que a gente tem que levar em consideração? Quanto mais tempo o Fed segura a taxa nesses patamares e a gente olha para o outro lado, o mundo inteiro está com desinflação. Saiu agora à noite na China, veio mais baixa do que esperado. Suíça já cortou, a Europa já está mostrando isso, a Austrália, próprio Brasil. Por mais que a gente possa julgar os dados e tudo mais, são os dados que a gente tem. Eles estão mostrando que uma desinflação até melhor. O Roberto Campos falou ontem, olha, o IPCA foi muito bom, só que eu olho para a matriz americana e foi muito ruim, então eu não posso me empolgar também. Só não chegou nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos tem muita coisa acontecendo que gera desconfiança de números. É recorde nos últimos 2 anos, recorde de revisão de números bons para pior. E não é que erraram para os dois lados, eles sempre erraram para mais e corrigiram para menos depois. Então já gera essa desconfiança. E muita coisa que está acontecendo entre o que o Tesouro Americano e o governo fazem são contraditórios em relação ao que o Fed faz, e o nosso amigo Jerome Powell e a turma do Fed, eles erraram na comunicação. Eles quiseram apagar o incêndio com um copo d'água, lá em novembro.
isso vai gerando muita coisa errada e vai se acumulando. A porta está cada vez menor. O que eu acho? O que eu vejo aqui, morando aqui? Que não está fácil. E eu insisto em falar isso. O brasileiro vem para cá e ele fala, está tudo caro. Primeiro, porque a nossa moeda, o real, desvalorizou muito frente ao dólar nos últimos anos. Segundo, porque sim, está tudo caro aqui nos Estados Unidos. A pessoa vem para cá, você não consegue mais ter o bom e barato, está tudo caro. E o americano está se segurando no emprego. Agora, a gente vai começar amanhã, temporada de resultado do primeiro trimestre. Se a narrativa de crescimento das empresas, da entrega, de lucro, começar a ficar mais devagar, é mais um motivo que o mercado vai ter para buscar uma realização e vai impressionar o Fed. Por quê? Não dá para o presidente atual chegar na eleição com uma economia desacelerando. Se a empresa entrega menos, vai vir demissão. Não tem part-time job suficiente para suprir isso, entendeu? Então, assim, a gente está, de novo, num cobertor curto. E eu concordo em todos os números que o Van Dijk falou, que a farra do dinheiro barato acabou. Isso não existe mais, sabe? É zero, investe em qualquer coisa que tudo vai subir. Só que agora o Fed também perdeu o timing de trazer essa discussão para a mesa. Porque essa discussão era para ter feito isso lá atrás. Agora ele não vai conseguir fazer isso, ele vai ter que resolver todo esse problema batendo nos 2%, para poder lá na frente falar, olha, e veja bem, a nova realidade do mundo, onde não temos uma matriz produtiva chinesa com mão de obra barata. Agora, a Apple, essa semana, anunciou que está produzindo mais na Índia do que na China. Mão de obra indiana é um pouco mais alta. Tudo isso que está acontecendo, eu não consigo mais olhar uma meta de 2. Eu vou jogar a meta para 2,5, que seria realista, para um juros terminal de 3, 3,5, onde a gente vai ficar próximo de 0,5% a 1% de juros reais, que para os Estados Unidos está ótimo. E libera, a coitada da Lagarde, por exemplo, que está vendo que ela precisa cortar juros, porque a Europa está entrando em recessão, e ela está assim, Powell, pelo amor de Deus, sinaliza, porque eu não posso sair na frente, mas eu vou ter que sair na frente. E ela não pode assumir isso, né, Fábio? Não pode. Não, e ela nem pode assumir isso, porque ela falou exatamente, não, eu não estou esperando os Estados Unidos, estou esperando aqui os meus dados de inflação, mas na verdade, se ela fizer qualquer movimento antes dos Estados Unidos, ela também vai ter aí uma pressão grande em cima do euro, né? Enfim, tá complicada a situação dela, e sem contar que pode entrar em recessão também, né? A Alemanha já tem uma recessão técnica, né? Os números começam a melhorar, mas a gente tem que lembrar, os números da Alemanha melhoram porque estão no fundo do poço. Então, qualquer suspiro é uma melhora. E eles estão de mãos atadas. O próprio Japão, o que está apertando ali, olha a moeda japonesa. E o cara fala, olha, eu vou ter que continuar intervindo. Então, assim, o Powell conseguiu virar a pessoa mais importante do mundo hoje. E eu tenho certeza que não era isso que ele queria. Ele se arrepende profundamente de, na minha opinião, lá atrás, não ter mantido 75 até estrangular a economia e aí sim começar a diminuir e provavelmente já poderia estar cortando. Mas ele errou lá atrás em ser muito conservador na hora que ele começou a ver que a economia não ia aguentar. O Banco Central, a autoridade monetária, está aqui para isso, para corrigir os problemas incisivamente. Como, graças a Deus, nós brasileiros estamos acostumados com os nossos bancos centrais resolvendo o problema, rápido. Sobe o que tem que subir, segura e depois corta rápido também. O Powell errou e o agora ficou cada vez mais difícil, porque toda hora tem uma variável nova e é muito prato para equilibrar. Errou na hora de subir também, né? Ali no caso, na hora de subir, agora na hora de descer especificamente, na hora de subir ali, de considerar que era transitório, né? Ele batia muito nessa tecla que era uma inflação transitória e, de fato, já dava sinais que não era nada transitório, né? Não, e Paula, vamos lembrar, ele foi para 75, se eu não me engano, ele deu 3 de 75, ele desacelerou para 25 em 2 reuniões. Porque ele ficou morrendo de medo dele ser a causa e os políticos iam jogar nele, que ele jogou a economia numa recessão. Se você for lembrar, depois que ele para do 75 e desce para 50, o Biden tira a moça que ele tinha colocado no Fed como número 2 e traz ela para a conselheira econômica da Casa Branca, para justamente falar para o Powell, o problema é seu, meu amigo, se você jogar a economia numa recessão, a culpa vai ser só sua, porque nem a minha pessoa está mais aí dentro. E foi aí que o Powell estremeceu
e foi para 25, e deu no que deu. Fábio, você citou China, né? Eu queria repercutir contigo também. A gente viu essa situação oposta, né? Vamos dizer assim, essa desaceleração ali no aumento dos preços ao consumidor na China. Como que você avalia, de fato, o impacto dessa tendência aí do enfraquecimento do consumo sobre o PIB, né? Sobre o potencial de crescimento econômico chinês? Eu li alguns argumentos aqui de que vai ficando cada vez mais difícil imaginar que a China vai, de fato, alcançar este PIB ali previsto, porque a realidade interna mostra um cenário bem oposto, por sinal. Eu queria saber a tua opinião. A China está passando por uma transição de matriz geradora de crescimento econômico. Antigamente, o que era infraestrutura, o chinês tinha um apreço e um gosto muito grande por imóvel, e depois do Covid, muitos chineses perderam muito dinheiro de gerações que os imóveis foram a zero, vários imóveis foram a zero. A gente tem visto demolição, o governo tomou um monte de propriedade lá e está demolindo. E o chinês agora virou o medo do mundo, de alguns estudiosos, é que a China vire um Japão, onde a população com medo economize, pare de consumir, né? E o chinês não tem apreço. A gente vê o chinês ostentador e acha que o chinês é assim, isso é aquela meia dúzia. O problema é que meia dúzia de chinês representa 0,00001% da população. Lá são mais de 1,5 bilhão de pessoas. Então, o chinês está com muitas características do japonês na década de 80, que era um japonês que guardava dinheiro, um japonês que aprendeu durante a guerra com as bombas nucleares lá a falar: eu tenho que cuidar do meu futuro, tenho que ter meu dinheiro, não vou gastar com besteira. E a gente, na década de 90, via o japonês na Europa consumir tudo e achava que aquilo era o Japão, e não era. Aquilo era uma meia dúzia de vislumbrado que não representava a cultura japonesa. A China está indo pelo mesmo caminho. Agora, o lado bom, Paulo. A China está numa situação totalmente oposta do resto do mundo, onde o governo tem capacidade, musculatura e espaço para fazer várias medidas estimulativas e conseguir, até de forma artificial, injetando dinheiro, subsídios e tudo mais, trazer esse PIB para onde ele quer. O problema é que isso tem prazo de validade. Então, a gente vai ver durante alguns anos essa mudança de matriz chinesa e como o chinês vai reagir. Uma das coisas que a gente aprende, eu não sou economista de formação, mas convivi durante quase toda a minha vida no mercado financeiro ao lado de grandes economistas, principalmente na minha época de BTG Pactual, que eu fiquei 10 anos lá, e dos 10 eu era muito próximo do professor Eduardo Loio, que é um excelente economista, eu falo que é o meu mentor. E ele sempre falava para a gente, na hora que a economia está aos frangalhos, o que manda é a confiança. Tem que olhar a confiança do chinês. O problema é que o dado chinês tem o governo no meio arbitrando. Mas enquanto os dados de confiança, enquanto o chinês não recuperar a confiança de que a vida segue e está tudo bem, deixa eu fazer minha parte, dificilmente a China vai ter um crescimento consistente. Isso é fato, porque hoje a gente sabe que tem mais chineses, principalmente nas grandes cidades, com depressão, síndrome do pânico, vários problemas pós-Covid, porque, vamos lembrar, eles ficaram 3 anos nisso. O mundo reabriu, a China ficou fechada mais 1 ano, do que com vontade de fazer alguma coisa. Então, tem todo um processo de recuperação da população chinesa para ele se sentir bem, ele se sentir disposto e bola para frente. Nós vemos relances disso no Ano Novo Chinês, recorde de viagem, recorde de consumo. Agora tem que ver a consistência. E isso que vai ser importante. Van Dijk, quero te ouvir também falando de China, né? Não tem como não ouvir você que está aqui com a gente. Então, de alguma forma, você acredita que o governo chinês ele vai conseguir combater essa tendência aí de deflação, tentar trazer alguma medida que estimule ali esse consumo interno? Paula, a China não tem um problema conjuntural. A China tem um problema que tem uma ordem estrutural na sua economia e na sua estrutura política. Sem reformas estruturais, não existe chance alguma da China voltar a ser a China que ela foi um dia. A China tem um problema sério que somente no mundo de real estate nós estamos falando de 600 bilhões de dólares de créditos podres. Mais do que a população da China inteira caberia nas cidades fantasmas.
esses investimentos custaram muito. A dívida pública, privada e privada de pessoas na China chega a 300% do PIB chinês, assumindo que o PIB chinês são de fato os 17, 18 trilhões de dólares, que eu tenho muita dúvida. Acredito que isso deve ser deflacionado em pelo menos uns 35%. Então, quando você fez todo esse investimento em infraestrutura e real estate para inflar o PIB, porque no curto prazo isso infla o PIB, isso faz com que mostre números bastante elevados. Agora, 10, 15 anos depois de toda essa contração de dívida, o que nós vamos ver? A conta chegar. Quem é que está pagando? Quem é que está utilizando? Cadê as receitas e impostos? As empresas que deveriam ter se localizado lá, elas não estão lá. Elas estão saindo da China e daquelas zonas especiais. A China hoje tem a melhor e mais avançada malha rodoviária e ferroviária do mundo. No entanto, existem trens-balas que vão de nenhum lugar a lugar algum. Quer dizer, essa situação na China, ela me lembra muito a situação do Brasil dos anos militares, que a gente fez um crescimento muito acelerado, fizemos muitos investimentos enormes, tá certo? Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Angra 1, 2 e 3, toda essa coisa. Né? Só que a gente se endividou em dólar, na maior parte do que a gente se endividou, e a gente terminou numa crise em função do aumento das taxas globais de juros. A China fez o mesmo processo do Brasil, desse empurrão de crescimento, perdurou quase 40 anos. Esses últimos 20 anos a China deu uma acelerada fantástica, né? nunca visto nas séries históricas de crescimento econômico, mas grande parte disso foram investimentos inócuos, que não têm retorno, não existe uma realidade econômica associada com esses investimentos. A conta chegou. É isso que aconteceu. A China, a confiança do consumidor não existe lá, porque existe um negócio chamado efeito riqueza. Se a sua casa ou se as suas ações, né, se apreciam muito rapidamente e aquilo começa a mostrar que você tem riqueza, mesmo que seja no papel, né, você começa a se sentir mais confiante para sair às ruas e às compras. Você janta em lugares melhores, você compra um carro melhor, você compra uma segunda casa, você até se arrisca a comprar uma casa na praia. Isso aconteceu ao longo do começo dos anos 2000 e desagou em 2008 com a segunda maior crise da história mundial. Tinha gente que não tinha somente uma, mas tinham 3, 4 casas no sul da Espanha e aquela confusão toda que a gente viu. A China está vivendo isso. Enquanto a festa durou e o preço de real estate se apreciou muito rapidamente, fazendo que Beijing, Xangai, Guangzhou fossem as cidades com os metros quadrados mais caros do mundo, demoraria 50, 45 anos para que uma pessoa média conseguisse comprar a casa de valor médio nessas cidades, né, quando nos Estados Unidos, mesmo em lugares caros como São Francisco, a média era de 8 a 10 anos, era 4, 5 vezes mais na China. Essa realidade, que não é uma realidade razoável para o mundo capitalista, né, a gente chegou ao fim, se exauriu. Né? O que acontece agora? A China vai ter que entender que esse efeito riqueza acontece ao contrário. As pessoas se sentem muito mais pobres e elas não vão sair às ruas. E quando você tem, né, a composição da deflação, ao não sair às ruas, elas veem a bicicleta, ou a moto, ou o carro, ou o telefone celular, falam, se custava 10 esse mês e mês que vem vai custar 9, provavelmente no mês terceiro conseguinte vai custar 7, então eu vou esperar para comprar. Isso gera uma inflação, uma deflação, uma espiral para baixo de preços, e isso acaba criando um problema tão sério, se não mais sério, do que a própria inflação. Maravilha, Vandica. Eu quero voltar com o Fábio. Fábio, só para, antes de encerrar aqui, eu não posso deixar de te perguntar, inclusive, ontem teve a notícia na Intel anunciando o chip para inteligência artificial, prometendo ser muito mais rápido, muito mais eficiente aí do que a rival NVIDIA. A gente tem visto, na verdade, uma crescente concorrência nesse mercado de chips de inteligência artificial, não só a Intel, tem outras gigantes, Google, né, enfim, Amazon.
O quanto você acredita, né, que esta concorrência, enfim, todas essas questões, elas podem acabar impactando esse desempenho aí tão robusto que a gente viu de NVIDIA, apesar dela ter, acho que uma grande parte, né, eu não lembro agora o percentual, mas é bem grande aí a cota aí de chips desse domínio da NVIDIA, mas ainda assim, como que você vê o desempenho aí de NVIDIA diante dessas concorrências? A concorrência já era esperado, né, Paula? A gente sabe que uma larga na frente, a gente já viu isso em vários setores, mas a NVIDIA ela tem uma grande vantagem porque ela já está num passo adiante. A grande vantagem quando você estuda uma empresa que nem a NVIDIA, e foi assim durante o boom de cripto da mineração, é que ela já estava, enquanto a Intel, a AMD chegava na tecnologia com essa performance melhor, ela já tinha um modelo acima para ser lançado. Ela já tem um outro modelo, eu estou procurando aqui num chat, porque a gente estava discutindo com alguns amigos que são de mercado, gestores, que estudam muito o caso da NVIDIA e das concorrentes. Nessa comparação, porque isso daí saiu na terça-feira, se eu não me engano, que tem o tal do MI300 da AMD, que é melhor do que o H100 da Intel, mas aí que é melhor do que o H100 da NVIDIA, mas a NVIDIA já tem o G100, que já, em relação ao H100, que era o top de linha, já é de 4 a 8 vezes mais rápido e que custa menos para produzir. Então, assim, quem detém a tecnologia e que vai abrindo as portas e vai caminhando, dificilmente um outro alcança num curto espaço de tempo. Quando você tem alguma coisa que bateu aquele modelo, eu já estou desenvolvendo um modelo adiante. Eu acho que a NVIDIA ainda surfa essa onda por um bom tempo sozinha, com o pessoal fazendo catch-up. Inclusive porque as mentes mais brilhantes estão dentro da NVIDIA, isso ficou claro nos últimos 3 gols de placa dela, das tendências de mercado, ela surfou as 3, como está surfando aí, sozinha, o resto foi fazendo catch-up, isso conta muito. É mais ou menos, Paula, que nem Fórmula 1. Você tem lá a McLaren, que durante os anos do Ayrton Senna e do Prost reinou sozinha, perdeu capacidade intelectual porque foi para a Williams, o cara desenvolve aquela suspensão que não fazia o carro tremer, a Williams fica de ponta por um tempo, volta para ser uma Ferrari, hoje, depois foi a Mercedes, agora é a Red Bull. A NVIDIA, eu diria que ela está ainda surfando o que a Mercedes do Hamilton surfou durante quase 10 anos, sozinha, entendeu? Com um carro muito mais forte do que o resto. Esses modelos que estão aparecendo batem no que a NVIDIA tem hoje no mercado, mas ela já tem 2, 3 lançamentos para fazer adiante. Então, acho que tem muito espaço num nicho que a gente está vendo só a ponta do iceberg. Só começar. Porque a inteligência artificial, a gente está começando a ver os benefícios e a capacidade que tem em pouquíssimas coisas. Imagina a hora que isso difundir de verdade e eles forem nichar a tecnologia para setores específicos, nichos específicos e coisas específicas. Então, assim, tem muita coisa por vir e vai ter espaço para todo mundo, mas eu ainda vejo que a NVIDIA vai ser o grande destaque disso pela capacidade intelectual que ela tem ali. Maravilha, Fábio, sempre muito bom o papo contigo, a hora passa rápido. Obrigada, sempre um prazer recebê-la aqui na BBC News. Muito obrigado, Paulo, uma boa quinta-feira para vocês, Vandic, Maurílio, a gente se fala semana que vem. Obrigadão.